Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hora de Investir. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que entrou na pauta e tem deixado muito investidor preocupado, que é a aprovação da Lei 15.270 de 2025, sancionada agora dia 26 de novembro, que, entre outras coisas, isenta os contribuintes que ganham até R$ 5.000 do pagamento do imposto de renda. Por outro lado, cria mecanismos de cobrança adicional de até 10% para os investidores que recebem dividendos de suas aplicações ou mesmo de suas empresas. E aí, muita gente ficou preocupada porque, primeira análise, e mesmo em última, essa tributação sobre os dividendos, ela trata-se de uma quebra de contrato. Um dos problemas que nós temos aqui no Brasil, que faz com que a gente seja um eterno país de renda média, é que a gente não consegue criar um ambiente favorável ao investidor. O investidor aqui é tratado como uma pessoa quase que à margem da sociedade, porque ele simplesmente teve educação financeira. Junto com esse personagem também muito maltratado, nós temos o empreendedor. Lá em 1995, se eu não me engano, foi feita uma reforma tributária. E nessa reforma, nós pagávamos, até aquela época, imposto sobre dividendos. E aí foi acordado que nós majoraríamos as alíquotas de impostos que aqui no Brasil, de forma absurda, incidem sobre o faturamento e não sobre o lucro, como é em boa parte do mundo, e isentaríamos os proprietários, os acionistas das empresas, do pagamento do dividendo. Isso fez tornar algumas modalidades de investimento, como, por exemplo, a compra, o investimento em carteiras ou em montar carteiras de ações pagadoras de dividendo, uma estratégia vencedora aqui no Brasil. E, com o passar do tempo, muita gente se acostumou a ver esse dividendo caindo mensalmente na sua conta, seja por via das ações, seja por via dos fundos imobiliários, que nasceram aí bem depois, já nasceram aí no século XXI, mas que são os queridinhos aí de boa parte dos investidores. Com esse cenário, eu queria dizer a vocês que há ainda possibilidades de se evitar esse pagamento desse adicional, principalmente para aqueles que têm aí uma capacidade de geração de renda alta, nas camadas aí que ganham acima de R$ 50.000 mensais, R$ 600.000 anuais, e que gostam de investir em ações. Pois então, para esse pessoal pode ser extremamente interessante considerar o investimento em ETFs. Porque todo esse movimento aí da cobrança do imposto sobre os dividendos, ele nada mais é do que uma ação sobre a pessoa física. Nada mudou para a pessoa jurídica. Então, se você tem uma empresa que investe em outra empresa, a remessa de dividendos por essa empresa investida para a empresa investidora, ela continua isenta. Isso não mudou. E aí entram os ETFs. Os ETFs são empresas que se formam como fundos transacionados em bolsa e que têm um corpo gestor, administrador, que faz com que esses índices aos quais os ETFs estão atrelados sejam seguidos, realizando o rebalanceamento, as compras, as vendas necessárias para que isso ocorra, e aí, por isso, nós pagamos uma taxa de administração. Porém, a taxa de administração de muitos ETFs, no vídeo anterior aqui do canal, eu posso deixar aqui o link para ele, no vídeo anterior onde nós falamos sobre o ETF LFT-B11, e hoje a minha programação seria falar sobre o ETF IMA-B11, mas achei melhor, mais interessante e oportuno falar um pouco sobre essas mudanças aí na lei do imposto de renda. Então, nós mostramos lá que no LFT-B11, nesse ETF, a taxa de administração é de apenas 0,19%, além de trazer ganhos na eficiência tributária na gestão do seu caixa. Mostramos também um gráfico em que a gente compara o desempenho do LFT-B11 desde o seu início com o CDI. Mostramos que ele tem uma aderência extremamente grande, positiva em relação a esse índice, embora hoje esteja entregando um pouquinho abaixo, mas foi porque no início desse ETF houve uma alteração no cenário macroeconômico que fez com que os juros cobrados nos títulos de longo prazo eles fossem elevados, e isso acarreta
a diminuição do valor do título. Explicamos isso, né, como sendo a marcação a mercado. Pois então, retornando aqui, ETFs de ações não pagarão esse dividendo. Então, você, investidor individual, pode, de alguma forma, buscar eficiência tributária não mais investindo em ações, mas escolhendo ETFs que se aproximem da sua estratégia de investimento. Se você é um investidor que compra, que gosta das teses de ações pagadoras de dividendos, nós temos aí vários ETFs. Nós temos um do Nubank, nós temos o Divo lá do Itaú, temos agora, mais recentemente, o Best 11 e a UVP11, alguns que me vêm à cabeça. E esses ETFs, eles têm uma estratégia diferente entre si, mas com uma tese muito próxima, que é a de seleção de empresas de acordo com alguns fundamentos. Eu sei que ETFs, como a UVP11, buscam empresas de determinados setores que têm um histórico de lucros nos últimos anos, que possuam um determinado market cap, valor de mercado, que indique um tamanho de médio acima, ou seja, não é possível investir naquele ETF em empresas pequenas, que a gente chama de small caps. Então, fica aí a dica, de você, investidor de ações preocupado com essa mordida adicional aí do leão, que considere a migração da sua carteira para ETFs que correspondam à sua estratégia de investimento. E, em função disso, a gente pretende aqui nos próximos dias montar alguns vídeos, mais como aulas mesmo, falando sobre esses ETFs de ações no Brasil, para que você possa realizar a sua escolha, ok? Então estamos combinados. Faremos esses vídeos aí nos próximos dias e eu pediria a você apenas um favor. Você que chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, de fazer um comentário, nem que seja para dizer assim, para cima, leão, para cima do leão nós vamos. Mas, de alguma forma, contribuir aqui com o canal, com o seu apoio, com o seu apreço, seguindo o canal, não deixando de bater no sininho para receber os próximos vídeos e comentando, deixando o seu like. Isso é de muita importância, a gente vê, as pessoas às vezes chegam aqui para assistir os vídeos e não se inscrevem e não deixam o seu like. Isso não custa nada, apenas um movimento aí, um toque na sua tela ou com o seu mouse, e a gente pede que esse apoio nos seja dado. Até um próximo vídeo.